Na freguesia de Ramalde, na cidade do Porto, encontramos nesta área empresarial, na base de um dos mais icónicos edifícios que aqui se implanta, o Porto Inova, um museu cuja descrição exterior contrasta claramente com a exuberância e a importância das suas coleções. É o polo, no norte, do Museu da Farmácia. Vamos conhecê-lo. Integrado na rede portuguesa de museus e tutelado pela Associação Nacional de Farmácias, o Museu da Farmácia é o resultado da vontade dos profissionais do setor e das suas empresas e estabelecimentos em preservar a sua história. Desejo reforçado pelo apelo feito pela Associação, em 1981, no sentido dos farmacêuticos portugueses doarem peças para se constituir uma coleção que permitisse criar um museu. Objetivo cumprido em 1996 com a inauguração de tal estrutura museológica em Lisboa. Desde então, e para lá dos muitos milhares de visitantes que recebeu, o museu foi reunindo prémios e distinções em Portugal e no estrangeiro e continuou a enriquecer as suas coleções, não apenas centradas numa perspectiva nacional, mas representativas da história da farmácia mundial, reunindo um excepcional espólio que permitiu também o aparecimento do Museu da Farmácia na cidade do Porto em 2010. Historiador, museólogo, presidente da Associação Portuguesa de Museologia, João Neto é o diretor do Museu da Farmácia. Muito obrigado. Sejas bem-vindo. Muito obrigado. E a todos. Então, que coleções é que temos aqui? Que percurso é que se pode fazer aqui no interior do Polo do Porto do Museu da Farmácia? Não é tanto um polo, é mesmo um grande museu. É a segunda parte do Museu da Farmácia, porque a primeira começou em Lisboa. Mas é uma viagem lindíssima pela história da humanidade, só com peças originais, mas podemos ver também a história da saúde e, sobretudo, a história da farmácia. Todas as civilizações, todas as culturas acabam por estar aqui representadas e é o espelho da humanidade no combate à doença. Claro. Mesmo as origens da humanidade, por isso é que vocês falam em 500 milhões de anos de história, não é? Porque a doença, em princípio, já cá estava. Nós é que viemos cá interagir com este mal-estar, que não podemos falar tanto em doença. E daí os fósseis, o mosquito dentro do âmbar. Continua a ser o maior propagador de doença e, se calhar, o maior serial killer que ainda temos no nosso mundo. E não podíamos deixar de falar dele e da malária. Continua a ser um problema, o mosquito. Mas depois, de facto, como dizias, nós percorremos não só o tempo, mas o espaço. São imensas coleções, um pouco de todo o planeta. Claro, porque nós somos um país do mundo e o mundo está aqui. E este museu tenta ser exatamente um reflexo do mundo e da história do mundo, novamente do combate à doença. Escolhemos peças de grande qualidade, de importância histórica, que as pessoas podem ver aqui na cidade do Porto, e é importante que saibam que aqui na cidade do Porto tem um Museu de História Universal. Claro. E isso é bem importante para todos nós. E como é que se constituiu a coleção? Algumas coisas eu admito que tenham sido doadas, mas há aqui peças verdadeiramente excepcionais. A parte portuguesa foi claramente uma coleção doada e não podemos esquecer que desde 1981 a coleção portuguesa tem sido constituída por doações e com uma grande vontade de criar um museu por parte das farmácias portuguesas e dos farmacêuticos. Todos eles sentiam que havia uma falta da preservação do património material da farmácia. A historiografia já estava a ser. E o Museu da Farmácia, assim, a partir de 81, calmamente percorrendo todo o país, constituímos uma coleção de cerca de 9.000 peças da história da farmácia portuguesa e em 96 partimos então por um novo projeto que é contar a história do mundo e aqui no nosso museu. Mas aí tiveram depois que ir buscar peças de outros lados. Aquisições, leilões? Sobretudo aquisições, mas sobretudo para além da questão da aquisição, o mais importante é a investigação. Porque nenhuma destas peças está aqui por ser apenas bonita. Ela aqui representa uma história, com muitas histórias que cada uma delas tem, e é isso que nós tentamos contar, uma bela história para as pessoas saberem o que foi este percurso. João, e eu sei que vocês têm muito mais peças do que aquelas que estão aqui, ou seja, há também a área das reservas, não é? O museu tem, como eu disse, está dividido entre
Porto e Lisboa, e claro que temos também um conjunto de peças. Por exemplo, podíamos contar a história da indústria farmacêutica portuguesa, só que ainda não foi o tempo, mas já há de chegar, se Deus quiser. Bom, uma longa história que vem até aos dias de hoje. Eu sei que vocês têm estado a trabalhar esta questão agora da pandemia, não é? Certamente, porque a história da saúde não para. Quase todos os minutos contam para a nossa história. E o Museu da Farmácia, desde o início, e sobretudo quero agradecer aos farmacêuticos e ao farmacêutico do Hospital São João do Porto, foi exatamente a pessoa que entende o museu, que tem o museu no coração, e a partir dele e dos primeiros casos em Portugal, aqui no Norte, nós criámos uma coleção excepcional sobre a reação portuguesa ao Covid. Ao Covid-19. Muito bem. Vamos visitar o museu? Vamos, sim, senhora. Vamos, todo gosto. Percorrer o Museu da Farmácia no Porto permite-nos não só uma extensa viagem no tempo, mas também ao longo de todo o planeta e pelas suas diferentes culturas e civilizações. Um percurso que nos permite mergulhar nos tempos pré-históricos, mas também nas estratégias em torno da saúde que foram desenvolvidas no Antigo Egito e Mesopotâmia, nas civilizações clássicas de Grécia e Roma ou nas culturas americanas pré-colombianas. Somos, igualmente, confrontados com notáveis e não raras vezes surpreendentes objetos cirúrgicos e de combate à doença e à dor, oriundos de África, do Oriente, do mundo islâmico e da Europa, desde os tempos medievais até ao advento da farmácia moderna e científica. Farmacêutico, gerente e diretor técnico de uma das históricas farmácias da cidade de Porto, a farmácia Moreno, no Largo de São Domingos, João Almeida desempenhou funções diretivas na Ordem dos Farmacêuticos e durante 10 anos foi o presidente da Delegação Norte da Associação Nacional de Farmácias. É por isso alguém que com facilidade nos poderá responder à questão: porquê esta necessidade sentida pelos farmacêuticos de fazerem um museu? Já existia um museu na Associação Nacional das Farmácias, localizado em Lisboa. Os farmacêuticos sempre tiveram esta visão nacional e, portanto, não estivemos aqui focados numa quinta ou noutra quinta, e quando surgiu a mudança de instalações da Delegação Norte, que veio cá aqui para estas novas instalações, surgiu logo isto na ideia da direção que estava vigente, o Dr. João Cordeiro, de ter um espaço museológico. Sempre foi uma coisa que acarinhamos muito. O Museu de Lisboa é um museu muito forte, já foi muito reconhecido internacionalmente, foi e é, e queríamos fazer muito esta extensão para mais pessoas estarem perto do nosso museu e da nossa história. Mas porquê este apego, de alguma forma, ao passado? Quando pensamos nas farmácias, estamos a pensar, obviamente, alguma coisa do presente, a pensar no futuro, saúde, e porquê esta visão sobre... Eu acho que isto é a gênese humana. Nós gostamos muito de ter um pouco da nossa história para nos agarrarmos a esta história para começarmos a construir o futuro, e acho que isto está inerente a qualquer ser humano. Os farmacêuticos têm uma história, e aqui focando, indo um bocadinho para a nossa área, têm uma história muito rica junto da sua comunidade, muito forte junto da sua comunidade, muita interação com o público. É uma classe muito rica também de eventos, muito rica de peças, muito rica de histórias, e, portanto, é fácil identificar todo este trajeto que, se calhar, noutras áreas é mais recente ou é mais solto. Mas são, de facto, peças fabulosas. Pensei que algumas resultaram de aquisições propositadamente para o museu, mas também resulta de muita doação por parte dos farmacêuticos. E imagino que sejam peças que até tinham aqui alguma ação afetiva por parte da classe. Sim, o seu diretor do museu poderá manifestar um pouco mais disso sobre as peças em si, mas garantidamente houve muitas peças que foram doadas pelas farmácias, pelos farmacêuticos, e temos aqui hoje neste museu peças expressivas que foram doadas pelos farmacêuticos, e depois também
uma perspicácia na aquisição de algumas peças que foram cruciais e que também, obviamente, também estão cá, não é? Estão no nosso espólio, algumas nem estão visíveis ao público, portanto o nosso espólio é maior, felizmente o espólio é maior. Portanto, juntou-se o útil ao agradável, não é? As peças que tínhamos, a história que queríamos ter, o espaço que também tínhamos aqui na cidade do Porto, numa zona que se quer com muita expansão e, portanto, juntou-se o útil ao agradável. Claro. Eu sei que há pouco me falava sobre isso e, claro, que percebia que me falava de alguma descentralização, mas havia condições especiais no Porto para ter surgido aqui este núcleo? Porque é o Porto? Nessa altura, de facto, eu estava cá no Porto, nós necessitávamos de instalações novas e, quando eu digo nós, é nós um conjunto de infraestruturas que está aqui neste edifício, no edifício Portinova. De facto, havia uma série de estruturas que precisavam desta novidade e sabíamos que tínhamos este museu em Lisboa muito forte, sabíamos que tínhamos as peças, sabíamos que tínhamos esta extensão para o Porto, porque o Joel eventualmente não sabe, ou não se recordará, que o Porto, a nível de ensino farmacêutico, sempre foi a mais forte de todos. Houve alturas em que todas as pessoas se vinham licenciar no Porto, não é? Portanto, todas as pessoas de ciências farmacêuticas vinham acabar os seus cursos no Porto e, portanto, há também esta ligação afetiva de gerações mais antigas ao Porto. Portanto, não é só... O Porto é todos nós, não é? Não é só as pessoas que aqui residem, mas, de facto, estas pessoas mais antigas que também passaram por cá e, portanto, sentiram essa necessidade de ter também aqui um bocadinho da história. Vamos conhecer o museu. A vasta coleção do Museu da Farmácia no Porto reúne objetos de inegável interesse científico, antropológico e até artístico, documentando uma viagem que é da própria história da humanidade. Mas, para lá dos objetos isolados, todavia devidamente contextualizados nas suas épocas e nos seus lugares de origem, o museu recria também ambientes e históricos espaços, aos quais não falta até uma famosa farmácia localizada bem no centro da cidade do Porto. Soutor, estamos aqui no interior de outra histórica farmácia do Porto, a Estácio, na Rua Sá da Bandeira, mas nós não estamos na Sá da Bandeira, continuamos aqui no Museu da Farmácia. Como é que foi possível? Eu acho que se pegássemos em muitas pessoas um pouco mais velhas e as metêssemos aqui na farmácia, elas pensavam que estavam em Sá da Bandeira. De facto, a farmácia está igual. Esta é uma farmácia, é um dos exemplos claros de uma doação de um sócio que doa a farmácia, e está aqui uma peça belíssima que nós retirámos toda do espaço, recuperámos e trouxemos para aqui. Um espaço cheio de memórias. Eu lembro-me que, entre outras coisas, ela ficou famosa por ter uma balança que falava. Uma balança falante. Era uma situação muito... Não sou conhecedor do espaço em si quando tinha a balança, porque, entretanto, esta farmácia sofreu um incêndio e isso era uma situação anterior, mas era uma balança muito curiosa porque debaixo da estrutura da farmácia existia alguém que estava lá a dar o peso das pessoas, não é? E alguém que ainda, além de tudo, portanto, que tornava uma situação muito interativa. Transmitia aquilo por... Transmitia aquilo, não é? Dizia 67 quilos, ou então dizia coisas mais curiosas, que era uma perna de cada vez, quando portanto, também transmitia também tinha este gracejo. E também sei que quando o funcionário conhecia a pessoa que estava, até lhe dizia, engordou ou emagreceu em relação ao última vez. Tinha essa interação. Mas isso leva-nos, de facto, para esta componente tão, enfim, da relação da comunidade com estes espaços das farmácias, não é? Então, de facto, as farmácias ao longo dos anos, e direi eu, fundamentalmente ao longo dos últimos 200 anos, têm uma interação muito próxima com a sua comunidade. Temos dentro das farmácias muitos profissionais que são qualificados. As pessoas, quando se dirigem às farmácias, sabem que podem entrar em qualquer altura na farmácia, falar com um profissional qualificado, e isto cria muitas histórias nas farmácias, muita proximidade, muita relação nas farmácias. Sim, porque às vezes são problemas muito pessoais, muito... Claro, são problemas muito pessoais, muito íntimos, daquilo que nos preocupa mais, que é a nossa saúde, não é? Portanto, eu acho que será eventualmente um dos bens que nós colocamos no topo, é a nossa saúde. E, portanto, são muitas histórias.
Obviamente que se nós estamos a falar aqui na farmácia Estácio, que era uma farmácia no centro do Porto, estamos a falar numa realidade. Se estivermos a falar em Bragança, em Monção, estamos a falar em realidades distintas porque não há nenhum hospital sequer perto, não é? Não há nada perto e, portanto, mas está lá a farmácia, está lá o farmacêutico, está lá. E a esse propósito, eu sei que também na sua farmácia, na histórica farmácia Moreno, também tem muitas histórias, não é? E algumas relevantes para a própria história da cidade do Porto. Nós por acaso, temos várias histórias da farmácia Moreno, que tenho muito orgulho em de ter. Aliás, vocês têm um pequeno núcleo museológico. Temos um pequeno núcleo museológico, porque a farmácia sempre teve uma unidade produtiva muito grande no passado, muito grande, estamos a falar antes da Revolução Industrial. As farmácias preparavam aquilo que as pessoas consumiam, contrariamente ao que é hoje. Hoje, uma pessoa dirige-se a uma farmácia e compra um produto que foi feito numa indústria. Antigamente não, eram feitos nas farmácias. E a farmácia Moreno tinha isto a uma escala já semi-industrial e, portanto, tinha uma unidade produtiva muito grande. Aliás, existem hoje medicamentos no mercado que são da farmácia Moreno. Mas de facto, a farmácia Moreno tem mais de 200 anos e ao longo destes 200 anos há muita história. E a história que o Joel estava a dizer é uma história muito relevante, porque nós estivemos de algum modo envolvidos no famoso crime da Rua das Flores, e quando digo envolvido, pelo menos foi pelo lado positivo, o que consta nos relatos da história. Não estamos a falar do romance dessa Queiroz, mas sim do famoso caso do professor Urbino Freitas, destacado médico da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, que foi acusado de assassinar alguns familiares. Certo. E então onde é que entra aí a farmácia? A farmácia entra porque o proprietário da farmácia da altura era um médico e farmacêutico, era vulgar serem médicos e serem farmacêuticos simultaneamente, também era professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto e foi uma das pessoas que esteve envolvida no primeiro caso toxicológico, que foi, digamos, houve necessidade da exumação desses cadáveres que na altura estavam sob a suspeita desse crime e fizeram-se análises toxicológicas e ele, juntamente com outro elemento também da Escola Médico-Cirúrgica, foram as primeiras pessoas responsáveis por esse exame toxicológico no país. E por essa investigação, que, enfim, deu brado e, de facto, faz parte da história. Faz, enfim. Daí a importância destes espaços. Não. 40 milhões de anos. É o tempo que medeia entre os mais antigos e os mais recentes objetos do museu. Entre fósseis que testemunham a origem da vida, mas também das doenças, e os objetos produzidos pelo homem desde há cerca de 5 mil anos e que constituem a história da saúde até aos dias de hoje, abordando descobertas e inovações científicas relevantes das últimas décadas, incluindo a descoberta e a utilização das sulfanilamidas ou da penicilina, a cura da tuberculose, a descoberta da estrutura do DNA, a utilização da pílula contraceptiva, da TAC ou das células estaminais. Uma longa história, feita também de espaços tradicionais, como era o caso de uma farmácia islâmica. João, afinal, a cidade do Porto, para lá do Salão Árabe, no Palácio da Bolsa, tem aqui um outro Salão Árabe. Que espaço fabuloso é este onde nos encontramos? É uma peça magnífica da nossa coleção. Aliás, nós temos duas farmácias históricas fora do território português. Em Lisboa é a farmácia chinesa e aqui, como tu disseste muito bem, temos esta magnífica farmácia islâmica, árabe-islâmica, que nos dá uma mostra de como é que foi toda esta evolução do espaço farmácia. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a farmácia é apenas de rua. Aliás, o século VIII é exatamente a primeira vez quando as farmácias passam para as nossas ruas. Mas este espaço aqui é o espaço da farmácia dentro de um palácio. Um local mais recatado, onde as pessoas, ao som da natureza, e temos aqui ao nosso lado uma fonte com os passarinhos, mas era aqui que elas disponíveis a tomar o medicamento, a receber o medicamento, e um medicamento que iria curar o seu corpo, mas também o seu espírito. E ela veio exatamente de onde? Ela veio de Damasco. É uma peça que, infelizmente, devido aos períodos conturbados da Síria, nós tivemos a possibilidade de trazer para o país e Portugal acaba por fazer parte de um período
possível de manter, salvaguardar um património em ambiente de guerra. Claro, se calhar, infelizmente, já se teria perdido do outro Exatamente. lado. Bom, mas para lá destes fantásticos espaços, para lá das coleções que estivemos a visitar, eu sei que o Museu de Farmácia tem muitas outras ofertas. Para lá dos serviços educativos e também sobre os serviços educativos, mas que outras coisas é que um visitante pode encontrar aqui no museu? Ainda bem que tu perguntaste, porque nós estamos exatamente no local certo para falarmos na visita temática que tem tido maior sucesso. Então qual é? Que é Agatha Christie no Museu da Farmácia. Agatha Christie? É, exatamente. Aqui as pessoas podem descobrir o lado farmacêutico da Agatha Christie, a sua ligação à farmácia, aos venenos, mas sobretudo ao lado, exatamente, mas também ao lado da arqueologia. E não podemos esquecer que muitas das obras da Agatha Christie passam-se em países árabe-islâmicos. Sim, o marido dela era arqueólogo e ela acompanhava. E nós fazemos exatamente uma viagem pela nossa coleção, colocando as pessoas em contacto com as séries, com os livros, mostrando como é que aqueles livros ou como aquele episódio daquela série tem representação em peças do Museu da Farmácia. Por exemplo, nós, no livro que é o Encontro em Bagdá, nada melhor que uma farmácia árabe-islâmica para contar toda essa história desse romance da Agatha Christie. Bom, mas o visitante aqui sabe que não vai encontrar nenhum crime, espero eu. Ou vai. Ter conhecimento não é crime, mas por vezes há períodos da história que parece que o conhecimento é um crime. Pois, infelizmente. E como é que tem sido a adesão do público a esses vossos desafios? Imagino que seja muito giro, por exemplo, para visitas de família. Imagino. Exatamente, está a ser, para além da visita da Agatha Christie, temos do ESSA, temos 5.000 anos da história da sexualidade, também no Museu da Farmácia, e tem sido muito interessante sobre esse ponto de vista. Aliás, as visitas temáticas têm sido aqui um elemento importante para atrair novos públicos, porque é um gancho, e é esta curiosidade para tentar perceber o que é que o ESSA tem a ver com a farmácia, o que é que a Agatha Christie pode ter com a farmácia e saúde. Mas também um ponto importante tem sido o nosso serviço educativo para os miúdos, para as crianças, porque o nosso serviço educativo foi o primeiro em Portugal a dar a ideia da educação para a saúde. E de facto, esse é também faz parte da missão do museu. É claramente uma missão pedagógica que todos os museus devem olhar para isso. É tão antigo, antiquíssimo, quanto o homem, a sua relação com as questões da saúde. É, com efeito, algo sempre presente, também atual. Mas, por isso mesmo, um tema que nos permite uma extraordinária viagem no tempo. Desde esses rituais, crenças, superstições, até também fabulosos avanços e descobertas no mundo científico, tecnológico, obviamente também no mundo da farmácia. Ora, é para este fabuloso percurso que nos convoca o Museu da Farmácia. Venha visitá-lo. Embarque nesta viagem.